segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7. Nós leremos os versículos 11, eu vou intitular como 11b, porque vai ser uma segunda parte ali, até o verso 17. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 11, até o 17. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Vamos mais uma vez curvar as nossas frontes, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nós fazemos a Ti mais uma oração nesta noite, suplicando ainda, Deus, que a Tua presença se mantenha aqui conosco e que nós possamos, ó Deus, nos humilhar diante de Ti e entender o quão importante é estar na Tua presença, é servir ao Senhor, não somente nós, mas os nossos familiares também, todos aqueles, os nossos entes queridos. Que o Senhor possa, assim, falar ao coração de cada um nesta noite, e que nós possamos, a partir de hoje, ó Deus, intensificar as nossas orações, para que possamos, assim como já dissemos aqui, que o teu servo Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que não seja eu, ó Deus, a falar aqui nesta noite, mas o teu Espírito Santo, falando através dos meus lábios, que somente o Senhor esteja aqui neste púlpito, e que o teu nome, somente o teu nome seja engrandecido. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, como eu disse, o mês de maio já está afindando, mas temos o mês de junho também, que nós comemoramos o mês da família. O tema deste mês é uma família real. E nós vamos associar, então, esta família real com as nossas famílias. Cada um de vocês aqui vai incluir a sua família nesta mensagem que está sendo pregada hoje. Porque essa é a vontade de Deus, que as famílias se estabeleçam servindo a Ele. O desejo do Senhor é salvar a todos, que nenhum se perca. Sabemos que nem todos serão alcançados, não porque Deus não quer, mas nós vamos então entender o que o Senhor quer para nós, como membros de igreja, como servos dEle e como família. E esse texto que nós lemos fala justamente de uma aliança, que é o tema também, ou um subtema, uma aliança que Deus fez com o seu povo, e uma promessa de Deus sobre a minha família e a sua família. Então é a aliança, uma promessa de Deus sobre a minha família. É nisso que nós vamos meditar nesta noite. E o texto nos diz que Deus estabeleceu essa promessa.
que Deus fez essa aliança, e junto com essa aliança estabeleceu a promessa. E eu, meus irmãos, gostaria de dizer uma frase aqui, que certa vez eu ouvi e nunca mais saiu da minha mente. E diz o seguinte: se a família fracassar, se o lar fracassar, toda a sociedade vai fracassar. Se a minha família, se o meu lar fracassarem, e quando eu falo minha, eu estou incluindo toda a igreja, todos os servos do Senhor nos 4 cantos da terra, a sociedade vai fracassar também, certamente. Aliás, só não naufragou ainda e não fracassou por completo, pela misericórdia de Deus em nos estabelecer como seus filhos e como família, segundo o seu coração e segundo a sua vontade. Eu não sou tão velho, eu vou deixar os irmãos com uma interrogação aí para tentarem descobrir a minha idade. Mas nos anos 80, meados dos anos 80, eu me lembro, eu era adolescente nessa época. E, meus amados, quando a gente ouvia de algum amigo, e eu ouvi isso, infelizmente, que os pais estavam se separando, que a família ali estava se desestruturando. Eu me lembro que esses amigos que nos contavam de uma maneira muito envergonhada. Mas como éramos amigos, era para isso que estávamos ali, para ouvir. Porque o amigo é aquele que está ao seu lado em todo e qualquer momento da sua vida. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins também. Então era uma vergonha que tomava conta daquela pessoa. Ou às vezes alguém falava: olha, fulano, está sabendo? Ela se separou, ou se separou esse rapaz recém-casado, ou esse senhor que já há muito tempo estava casado, mas contava aquilo com vergonha, e às vezes as pessoas não gostavam nem de se identificar como sendo separadas. Usava-se um termo até antigo, né? Desquitadas. Não se usa mais esse termo hoje, no direito já está mudado. Agora é separado judicialmente, ou divorciado. Mas o fato é que, naquela época, as pessoas se sentiam muito envergonhadas, e parece que hoje não está muito mais assim, né? As pessoas falam com muita naturalidade: olha, fulano se separou, não deu certo. É muito triste nós ouvirmos uma coisa dessa. E nós passamos a entender, então, que a família, ela precisa estar cada vez mais unida, segundo a vontade do Senhor. Ela não pode fracassar, porque não foi para isso que Deus nos criou, irmãos. Não foi para isso que Deus criou. E as pessoas não estão mais se envergonhando em dizer que se separaram. E aqui, eu abro um parêntese. É lógico que nós sabemos que tem N motivos que levam a uma separação. Então, não é, por exemplo, um caso de altíssima necessidade, uma pessoa que sofre a violência, né? Ela vai ficar ali se submetendo a esse jugo. Mas nós estamos falando de uma maneira geral, quando nós não passamos por nada disso, e mesmo assim, tem pessoas que não se atentam da importância, do valor de colocar-se aos pés de Jesus, aos pés da cruz, e interceder pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu namoro, porque começa no namoro. Meus amados, pessoas adoeciam quando tinham que falar que estavam se separando. E os tempos foram se passando e chegamos onde chegamos. Basta nós darmos uma olhada atentamente a tudo que está acontecendo, ou em tudo que está acontecendo, para nós compreendermos que as coisas mudaram. E mudaram, de certa forma, para pior. O temor está se afastando. A Bíblia nos diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
E esse amor em todos os sentidos, amor a Cristo, amor ao meu próximo, amor ao meu irmão, amor aos meus pais, amor aos meus filhos, em todos os sentidos. É no sentido amplo da palavra. Mas tem gente que não se entristece mais com isso. Olha, não deu certo, separa mesmo. Ou seja, é a mesma coisa de dizer assim, olha, não lute mais pela sua família, se separe mesmo. Mas, qual a razão? Qual a razão de nós estarmos vivendo tempos tão difíceis assim? Meus amados, eu particularmente atribuo a uma coisa, e também está na palavra, porque a nossa vida ela tem que se pautar naquilo que a Bíblia diz. Jesus disse, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí está o grande motivo do erro do homem. Aí está o motivo do grande fracasso do ser humano, do grande fracasso da sociedade. Não conhecer a palavra de Deus e nem o poder do nosso Senhor. Para mim, esse é o ponto crucial do fracasso da sociedade, do fracasso das famílias. Mas eu acho que nesses últimos dias aí os irmãos vão se lembrar bem. Eu estava meditando nessa palavra e comecei a falar comigo mesmo. A sociedade ela está adoecendo. A humanidade está adoecendo. Ou está doente já adoeceu. Eu vou citar aqui alguns exemplos, e aí eu volto no que eu havia dito, que nesses últimos dias se tornou matéria nos grandes jornais, nas mídias sociais, e aí eu vou mostrar para os irmãos que a sociedade está sim doente. Um exemplo. Quem aqui ouviu falar dos bebês reborn? Uma jovenzinha levantou as mãos ali, isso mesmo, um adolescente, né? Uma outra jovem lá atrás, bebê reborn, irmãos. As pessoas estão adoecendo. Tem gente levando bebê reborn para as clínicas para fazerem consulta. E tem uma parcela da sociedade que está achando que é normal. Que pode. É para suprir uma carência. Meus irmãos, nós suprimos as nossas carências em Cristo Jesus. Nós não suprimos as nossas carências nos milhares de seguidores que possamos ter nas redes sociais. Nós não suprimos as nossas carências fazendo aquilo que nos agrada. Nós suprimos as nossas carências aos pés da cruz. Lá como Jesus ensinou na oração, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que ouve em secreto, ou que vê em secreto, te recompensará. É assim que a gente supre as nossas carências. Crianças passando fome, crianças precisando de adoção, e gente cuidando de um bebê reborn, como se ser humano fosse. Mas é apenas uma introdução. Fiquem os irmãos aí com esse assunto para meditar durante a semana e interceder a Deus por essas pessoas, porque a sociedade, eu vou mudar, não está adoecendo não, já está doente. E nós precisamos, como servos de Cristo, entender que o nosso papel aqui é fundamental, porque os dias são maus e às portas está o Senhor Jesus. Nós cantamos aqui, ora vem Senhor Jesus. Esse deve ser o desejo da igreja. Às portas está o Senhor Jesus. Não vai tardar e Cristo há de voltar. E como é que nós estaremos quando Ele voltar? Ouviremos o Senhor nos chamar pelo nome? Em nome de Jesus, sim.
Em nome de Jesus. Então, amados, bebê reborn não substitui filho. Pet é ótimo. Eu amo pet, tenho um. Mas não substitui filho. Pet é pet. Jesus não morreu por pet, não morreu por bebê reborn. Jesus morreu por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Eu amo pet. Não tenho nada contra pet. Eu acho que quem puder tenha mesmo, porque é uma alegria dentro de casa. Então, só lembrarmos, não substitui filho. O problema não é você gostar, o problema é você idolatrar, é você colocar isso como sendo seu filho, e não é. Às vezes até brinca, né? A pessoa, filhinho, filhinho, brincadeira, mas tem gente que leva isso a sério. Mas, amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, como lemos aqui, e meditamos nas maravilhas dos ensinos que ela nos traz, então nós vemos que há uma esperança mesmo para essa sociedade que adoeceu. Há uma esperança para aqueles que crerem no Deus vivo, para aqueles que crerem no Deus único. Deus fez uma aliança com Davi, com o povo de Israel, e Deus nunca voltou atrás na sua aliança. As pessoas é que se desviam do caminho do Senhor, mas Deus, Ele estabeleceu uma aliança com Davi, Ele estabeleceu uma aliança com o seu povo, e Deus jamais vai romper a sua aliança, assim como Ele prometeu e cumpriu. Ele falou com Davi sobre a descendência, e Salomão reinou. Salomão reinou. Há uma promessa de Deus também, meus amados, sobre a mim e sobre a sua família. Deus estabeleceu a aliança e agora há uma promessa sobre as nossas famílias. E essa aliança, ela está descrita no texto que nós lemos. E aí vamos agora no primeiro tópico que eu quero abordar com os irmãos, falando dessa aliança de Deus com Davi e seu filho Salomão. O verso 11... segunda parte, vou repetir aqui, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Ele, o Senhor, te fará casa. Deus fez uma aliança com Davi e foi com ele em todos os seus dias. Deus foi com Davi em todos os seus dias e fez também uma promessa de que lhe daria descanso de seus inimigos. E Deus cumpriu a sua promessa. Ele estabeleceu a aliança, Ele fez a promessa e Ele cumpriu a sua promessa. Se dermos continuidade ao texto, vamos ver que depois Salomão reinou, e Deus não, apesar de todo o erro de Davi, apesar de todo o erro de Salomão, Deus não retirou a sua promessa de sobre a família de Davi. Pagaram pelos seus erros, porque as consequências, elas vêm, mas Deus se manteve fiel. Deus cumpriu as suas promessas. Então, assim também será com cada um de nós, que reconhecermos que Jesus é o único e verdadeiro Salvador, que é o único e verdadeiro intermediador, e que foi o único que morreu por mim e por você. Então, Ele nos dará um lar, Ele nos dará uma família, e você e eu podemos aceitar, ou podemos também rejeitar, só depende de cada um de nós. Na semana passada, a pregação, acho que foi semana passada ou retrasada, salvo engano, os irmãos falando que disse sobre aquele texto lá em Deuteronômio, que Deus fala: tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, muitas coisas dependem de nós também. Então, Ele nos dará um lar, nos dará uma família, você pode aceitar ou rejeitar. A aliança está firmada, a promessa está feita por Ele.
O verso 12 diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o meu reino. Verso 13: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Meus amados, Deus escolheu a Salomão, filho de Davi, né, como aquele que reinaria após a sua morte, que seria o seu sucessor, ou o sucessor do trono. Davi tinha outros filhos, e creio aqui que a grande maioria sabe o que aconteceu com cada um deles. Mas Deus cumpriu sua promessa e levantou um descendente de Davi, que procedeu de Davi, e estabeleceu o reino que ele havia dado a Davi, e assim deu continuidade a esse reinado, o que ele não fez com Saul, diferentemente do que ele fez com Saul, né? Então, Deus fala assim: olha, este Salomão edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E assim Deus cumpriu. Então, como Deus escolheu Salomão, Deus cumpriu a sua promessa que ele fez a Davi. E foi Salomão quem construiu o templo. Davi tinha até o desejo, né, assentou no seu coração. Quando pegamos aqui o capítulo 7 no início, vemos que Davi fala com o profeta Natã sobre o desejo de ele edificar um templo ao Senhor. A intenção de Davi era até muito boa, mas Deus falou não. E olhem que o profeta Natã gostou tanto da ideia que falou: não, está certo, você vai construir então a casa de Deus. Só que Deus fez Natã voltar atrás, porque aquelas palavras de Natã não eram as palavras que Deus tinha colocado em seus lábios. Eram palavras oriundas do próprio profeta, e não eram aquelas oriundas da parte de Deus, como todo profeta falava. Então Natã volta atrás, e Davi entendeu que não seria ele a construir a casa ou o templo de Deus, e sim Salomão, porque foi feita a vontade de Deus e não a vontade de Davi. Então Salomão edificou esse templo, edificou essa casa. E, meus amados, nós podemos entender uma coisa: Deus vai fazer da mesma forma com cada um de nós que fomos fiéis a Ele. A aliança, ela foi feita, as promessas estão estabelecidas. Se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos contemplar o cumprimento dessas promessas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Pode levar tempo. Quanto tempo será, não sabemos. Tem coisas que nós nem mesmo veremos, mas Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Tem situações, tem tantos irmãos, servos fiéis do Senhor, que oraram a vida inteira por seus familiares, e muitos deles partiram sem ver seus familiares na presença de Deus, mas hoje, muitos deles, a grande maioria, estão servindo a Deus. Tem coisas que nós não vamos ver, só que as promessas de Deus, elas se cumprem. Elas se cumprem. O nosso papel é orar. Nosso papel é interceder, é buscar a Deus, é nos humilharmos aos pés do Senhor, é pedirmos e não desistirmos, porque o Senhor não desiste de nenhum de nós. Ele nunca desistiu e nunca vai desistir, nem de mim, nem de você. Então não desista da sua família, não desista do seu ente querido. Busque a Deus. Muitas vezes, irmãos, não é fácil. Nada, na verdade, é fácil nessa vida. Principalmente, eu vou dizer, olhem bem, principalmente servindo a Deus, porque tem gente que acha que servir a Deus vai ser tudo mil maravilhas. Não vai. Não vai. Porque se nós não formos provados, como seremos aprovados diante do Senhor?
se nós não passarmos por tribulações, como é que nós vamos testemunhar que Deus ouve as nossas súplicas, que enxuga as nossas lágrimas e que atende às nossas orações? Nós precisamos passar por provações. Não importa se você ou eu vamos contemplar um familiar, um ente querido, servindo a Deus enquanto estivermos vivos. O que importa é que Deus está recebendo a minha e a sua oração e a promessa dEle vai se cumprir na vida daquelas pessoas, louvado seja o seu nome. Eu falei de mês da família, né? Maio, junho. É muito bom, mas a gente tem que valorizar a família durante todos os dias, durante todos os anos, enquanto nós respirarmos aqui neste mundo. Meus amados, se nós, aí eu vou voltar aqui, à parte onde nós temos responsabilidade com os filhos, se nós ensinarmos os nossos filhos, como Davi fez, nós não vamos aqui pensar nas falhas de Davi, porque qualquer um de nós aqui é falho, é imperfeito e é pecador tão quanto. Nós vamos aqui entender do plano de Deus na vida de Davi e o que Davi fez, temendo a Deus, porque ele foi escolhido, porque o Senhor disse que ele era um homem segundo o seu coração. Quando Salomão foi ungir a Davi, Deus falou com Salomão: olha, já encontrei aquele que tem o coração segundo o meu coração. Então, se nós ensinarmos os nossos filhos o temor, o caminho de Deus, quando chegar o dia do nosso descanso, quando nós não estivermos mais aqui neste mundo, as promessas do Senhor, elas permanecerão, amados, sobre cada um dos nossos entes queridos. Principalmente, permanecerão e se cumprirão sobre a vida dos nossos filhos e sobre a vida dos filhos dos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos orar nesse sentido: Senhor, abençoa a minha família, abençoe os filhos dos nossos filhos que virão, os netos que virão, e toda geração, toda descendência, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Irmãos, é importante nós orarmos a Deus. Nós não sabemos até que geração chegará. Não tem como saber, mas tem como orar. E o nosso papel é justamente esse, é orar, é pedir a Deus que enquanto Jesus não voltar, que as gerações que vierem, dos nossos familiares, todos sirvam a Deus. Se você não pedir, como é que Deus vai agir? Precisa pedir, precisa orar, precisa buscar. O verso 14 diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas, Deus fala aqui, né? Se transgredir, eu vou castigar, virão as consequências. Mas a minha misericórdia não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Há a promessa da correção em caso de desobediência também. Deus prometeu que vai corrigir. Né? Se transgredir, se desobedecer. Mas, amados, nós devemos nos alegrar com isso, porque a palavra nos ensina que o Pai corrige aquele a quem Ele ama. Nós que somos pais, nós corrigimos os nossos filhos porque nós os amamos, e nós não queremos que o mundo corrija, porque existem pais, lamentavelmente, que não estão corrigindo seus filhos, estão terceirizando a educação, o ensino, a correção dos seus filhos. Mas não foi isso que o Senhor estabeleceu para nós, não foi isso que o Senhor nos ensinou. Essa correção ela é dada pelo pai. Quando eu digo pai, aqui é pai e mãe. A correção no temor e no amor de Deus é feita pelo pai e pela mãe. O ensino
a educação. E é por isso que, lamentavelmente, repito, a sociedade está fracassando, porque os pais não estão se atentando a cumprir a palavra de Deus, ou viver a palavra de Deus. Conhece, mas não coloca em prática. E aí estão criando monstrinhos que vão dar trabalho no futuro. Infelizmente. Mas não é assim, ou não deve ser assim com aqueles que conhecem e vivem a palavra de Deus. E eu quero chamar a atenção para os irmãos aqui, sobre essa questão de Davi e de Saul. Davi, quando foi escolhido por Deus, Davi, em momento nenhum, ele quis se sobrepor a Saul. Ele sabia da sua escolha, que ele havia sido escolhido, mas ele se manteve ali na humildade, oração, aguardando o momento de Deus. Saul também foi um rei escolhido por Deus, só que tem uma diferença grande entre os dois. Saul, quando Deus o corrigiu pela primeira vez, Saul foi soberbo, Saul foi desobediente, Saul não se humilhou. É por isso que a palavra de Deus aqui no verso 15 disse: como retirei a minha misericórdia de Saul. Deus deu a Saul a oportunidade, mas Saul foi soberbo. A falta de humildade, a soberba, ela nos afasta de Deus. Saul não se humilhava quando pecava diante do Senhor. Saul não se humilhava. Ele queria apresentar justificativas, mas ele nunca se humilhou diante de Deus. Não se chegava mais diante de Deus como servo. Saul não se apresentava diante de Deus como servo, mas sim como rei. Isso desagradou e muito ao Senhor, e Deus retirou dele a sua misericórdia. Mas Davi sempre chegou diante de Deus como servo, não como rei, justamente o contrário. Davi pecou também, assim como Saul. E talvez, se formos comparar aqui, segundo o que está narrado na palavra de Deus, os pecados de Davi foram até piores, né? Se é que podemos dizer assim. Davi pecou também, assim como Saul pecou, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele se humilhou, ele foi aos pés do Rei dos Reis para pedir-lhe perdão, reconheceu seus erros e aceitou toda a correção de Deus sem murmurar, porque ele sabia que, de acordo com o seu pecado, ele era digno de morte. Davi reconheceu que pelo seu pecado ele era digno de morte. Mas, diferentemente de Saul, Deus foi misericordioso com Davi. E também foi misericordioso com Salomão, porque a promessa dele, como nós lemos lá, estava estabelecida sobre a descendência de Davi, porque Salomão também pecou. Salomão também desobedeceu a Deus. Mas Deus teve misericórdia e Deus cumpriu suas promessas com esses homens. Essa família real, ela teve a misericórdia de Deus estabelecida e perpetuada sobre a vida de cada um desses que permaneceram fiéis ao Senhor. E o verso 16 diz assim: amados, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. O que Deus fala, Ele cumpre. A promessa de Deus sempre foi e sempre será cumprida nas nossas vidas, na vida daqueles que forem fiéis a Ele. Sobre a vida daqueles que se humilham, sobre a vida daqueles que se apresentam como servos diante dele, que reconhece os seus pecados, as suas falhas. E aí nós vamos também fazer aqui uma breve, vamos chamar de anotação. Não é porque a família de Davi era uma família real que não teve problemas, né? Teve muitos problemas, inúmeros. Toda família tem seus problemas, irmãos.
Não há família perfeita, não existe. Se alguém está buscando ter uma família perfeita, sinto muito em dizer-lhe, não existe essa família. Todos nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas diferenças, todos temos problemas em casa, mas o que nos diferencia é a forma como nós vamos encarar e resolver esses problemas e essas diferenças. E só há um meio: nos humilhando aos pés do Senhor e pedindo misericórdia sobre nós. Porque se Deus fez a promessa, tem uma aliança, Ele fez uma promessa, nós precisamos entender que essa promessa ela vai se cumprir. E o nosso papel é somente buscar ao Senhor, é nos colocar aos pés da cruz, é nos humilhar, é suplicar. Conheço pais que começaram, literalmente o que eu estou falando, começaram orando e terminaram a oração gritando, suplicando misericórdia a Deus por seus filhos. Conheço, irmãos, pais que começaram a iniciar a oração falando mansamente, e a gente ouvia os gritos de tanta dor, de tanta necessidade do socorro de Deus. E Deus atendeu. Deus atendeu porque Ele é um Deus que cumpre suas promessas. Ele vai cumprir sobre a sua vida e sobre a minha vida também, louvado seja o seu nome. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Deus fez isso com Davi. Deus vai fazer com você e comigo também. E o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos aqui, nos fala sobre a aliança e a promessa de Deus permanecerem sobre nós e sobre os nossos filhos. A aliança e a promessa de Deus, elas permanecem sobre nós, sobre os nossos filhos. E eu vou ser bem incisivo aqui com relação a isso, amados, porque é necessário que nós entendamos o valor de se ter uma família. O valor de orar por uma família, de buscar a Deus, de suplicar, de se humilhar. E aí eu repito, que a sociedade só não fracassou até hoje, porque a aliança e a promessa de Deus permanecem sobre nós e sobre os nossos filhos. Senão já teria fracassado há muito tempo. Cabe a cada um de nós, então, dar o testemunho, primeiro em casa, né? O testemunho, quando a gente fala, você primeiro precisa dar o testemunho em casa, para depois você dar o testemunho fora, no seu local de trabalho, na sua igreja, onde você serve a Deus, na escola, na faculdade, né? Então, nós precisamos de dar esse testemunho diante dos crentes e dos não crentes também. E o Senhor tem nos sustentado pela sua misericórdia para nós sermos justamente diferentes nesse ponto. E não comungarmos com esse modelo de família que o mundo quer que nós aceitemos. O mundo criou um modelo de família aí que é totalmente contrário à família que Deus criou. Os irmãos sabem muito bem disso, mas nunca é demais relembrar, né? Deus criou o homem, criou a mulher, e Deus diz para que se multiplicassem. Essa é a forma da família. Mas eu não tenho filho. Você é a família do mesmo jeito. Você com sua esposa, ou só você, esposa, com seu marido. Você não tem filho, não? Não se preocupe não, você é família amada por Deus do mesmo jeito daqueles que têm filhos. Porque nem todo mundo poderá ter filhos. Mas você pode ter filhos na fé. Você pode ter filho na fé. E esse filho, talvez, não vai nem saber que você orou por ele, que você cuidou dele espiritualmente falando. Talvez nunca vai saber. Mas você e Deus sabem, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando falamos aqui de família, não é só quem tem filhos, tá? Que fique bem claro isso. É até para você que não pode ter filhos também, porque essa foi a vontade de Deus.
E se é a vontade de Deus, nós o glorificamos também. Precisamos ser diferentes, meus amados. O mundo está ditando regras e nós não podemos tomar a forma ou nos conformarmos com este mundo. Tomar essa forma de mundo, de família que eles estão querendo que se estabeleça. Lamentavelmente, né? Pessoas se juntando aí em 3 e falando que é família. Quando eu falo em 3, é no sentido pecaminoso. 2 mulheres, um homem. E eu vou falar isso aqui com muita liberdade, porque eu estou na casa de Deus e é a minha fé. E a Constituição nos garante o direito de crença. Então eu vou falar aqui para uma igreja. A família ela é constituída de marido e mulher. E filhos, ou somente o marido e mulher. 2 homens e uma mulher. 2 homens, 2 mulheres. Segundo o que Deus nos ensina na sua palavra, e é nisso que nós cremos, esse não é o modelo de família de Deus. Pode até chocar algumas pessoas, talvez alguém que assista, mas eu não negocio a minha fé. Eu não negocio a minha crença para agradar o mundo. E aqui nós não estamos falando mal de pessoas, seres humanos, os quais nós temos que amar, mas nós não podemos nos conformar. Então, se é o mês da família, é importante que nós entendamos isso e que nós oremos a Deus para que a sociedade não fracasse ou não continue nesse caminho errado que está. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos deu um modelo para nós seguirmos. Família sempre esteve nos planos de Deus, tanto que Ele criou o homem, e aí Ele viu esse homem sozinho, e disse, olha, não é bom que o homem viva só. E o que Deus fez? Criou uma adjutora, ou uma auxiliadora, ou uma ajudadora para esse homem. Irmãos, aí eu destaco aqui com muita alegria o papel de vocês, mulheres. Vocês são importantíssimas demais para nós, homens, cada um com seu par. A importância da mulher na vida do homem. A ajudadora, a auxiliadora, que quando você está fraco, ela lhe estende a mão. Quando ela também está fraca, você estende a mão. E aí agora, nessa segunda parte da palavra, meus amados, eu quero abrir um precedente aqui, para falar num outro texto, mas que também está relacionado à família. É um dos textos que eu mais gosto na palavra, quando se diz respeito à família. Está no Salmo 128, verso 3, que diz assim, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Esse texto é maravilhoso. A palavra de Deus como um todo ela é maravilhosa. Mas quando se fala de família, qual é o texto que Aureliano mais gosta? Vocês vão se lembrar, Salmo 128, verso 3. Porque a importância da família está aqui. Ele aborda uma determinada etapa, obviamente, do casamento, da constituição da família. É a etapa em que os filhos, eles estão conosco, estão sendo ensinados, e eles precisam fazer parte, eles precisam ter suas opiniões, e nós só conseguimos isso, muitas vezes, à roda da mesa. É nessa etapa que nossos filhos devem ser criados. A etapa onde você começa a ensinar e dialogar
e você tem a oportunidade, então, de falar de todos os assuntos, obviamente respeitando a faixa etária, e principalmente falando de Deus, ensinando o caminho de Deus. A esposa como uma videira frutífera, e os filhos ao redor da mesa. É o sentido de família. E, meus amados, para que a família chegue a esse nível descrito no Salmo, é preciso nós entendermos que o respeito e que o amor mútuo, eles iniciam ainda na fase do namoro. Do namoro. Não é depois que se casa, não. É na fase do namoro. Aí fica o ensino para você, jovem, que está namorando, ou que está orando a Deus pedindo que lhe dê um namorado ou uma namorada. Peçam pessoas segundo o coração de Deus. O amor e o respeito, eles iniciam na fase do namoro obrigatoriamente. E deve permanecer para o resto das nossas vidas obrigatoriamente. Não é porque você está com 30, 40, 50 anos de casado já que você vai deixar o amor esfriar, não. Vou abrir um parêntese aqui para contar uma rápida história. Um colega meu, um grande amigo, até não serve a Deus, não é crente, mas é um grande amigo. Estudamos junto na faculdade. E ele me contou, certo dia, que estava com a ex-sogra doente e o ex-sogro dele contando vantagens que estava com a menina mais nova. E a sogra doente, acamada, a ex-sogra doente, acamada. E ele me contou isso. E ele contou assim, sorrindo, né, achando aquilo engraçado. Meus irmãos, não tem como achar graça de uma situação dessa. Eu disse para ele, falei, olha só, enquanto ela esteve saudável, ele estava ao seu lado, e agora que ela mais precisa dele, ele a abandonou, ele a trocou por outra. Você acha isso bonito? Aí ele parou, ficou mudo. Você tem razão. Não sou eu que tenho razão, não, irmãos. É o que Deus nos ensina. Então, esse compromisso de família, ele inicia quando você está namorando ainda. E vai até o último dia de vida aqui nessa terra. É assim que deve ser. É isso que Deus quer de nós. É esse o modelo de família. Mas para que isso ocorra, Deus tem sempre que estar no centro do namoro, no centro do casamento. Meus amados, a mesa da qual nós falamos aqui, descrita nos Salmos, ela não é apenas um simples móvel ali, que está para enfeitar a casa, ou que serve para jantar, para almoçar, para fazer qualquer tipo de refeição. A mesa, ela tem que ser um lugar de comunhão em família. Não abra mão disso. Tenha sempre, a gente sabe que na semana é muito corrido, não tem condições, mas pelo menos no final de semana, ou no sábado, ou no domingo, reúna a mesa com seus filhos, com a sua família, porque aquele momento ali é um momento precioso, é um momento de comunhão, é um momento de você ensinar, é um momento de você corrigir, é um momento de você ser corrigido também, e principalmente é o momento de você falar de Deus, é de você externar o seu amor por Deus, é um momento de você dar graças a Deus pelo alimento que Ele colocou ali àquela mesa, que você poderá desfrutar com a sua família. São coisas simples e que muitas vezes nós negligenciamos. Mas não se esqueçam, se você não faz isso, passe a fazer. Faça esse propósito com Deus, para que você desfrute mais cedo ainda das bênçãos que Ele tem para você e para a sua família. É uma oportunidade única, meus amados, para nós ensinarmos, admoestarmos
aqueles a quem nós amamos e sermos também ensinados e admoestados. Mas o assunto principal ali tem que ser a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Mesmo com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, Deus tem sido misericordioso para conosco. Ele tem nos dado uma nova oportunidade para seguir com seu plano sobre nós, sobre as nossas famílias. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe. E o momento é hoje, a decisão você tem que tomar hoje, para que a sua família seja grandemente abençoada por Deus. Para que Deus possa cumprir o mais breve possível a sua promessa sobre sua vida, sobre a vida da sua família. Mesmo pecadores, concluindo já a mensagem, mesmo pecadores como nós somos, Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar e Ele quer mudar a nossa história, para que suas promessas se cumpram. Pois Ele não conta o tempo da ignorância, ou da nossa ignorância, ou do nosso desconhecimento. Quando se fala em ignorância, a gente fala aqui sobre desconhecer. Então, Deus não conta esse tempo. Ah, mas eu não nasci num lar cristão. Ah, mas quando eu vim para a presença do Senhor, meus filhos já estavam adultos, nem todo mundo serve a Deus. Não há problema nisso, amados. Deus não conta esse tempo que nós não conhecíamos a Ele. Deus conta o hoje. Então, hoje é dia de você mudar a forma de você tratar e conviver com a sua família. Você valorizar aqueles a quem você ama. E que Deus lhe constituiu por família. Dizem que família a gente não escolhe, né? Quando já você nasce, você não escolhe sua família, você já nasceu naquela família ali. Mas você escolhe quando você vai namorar e se casar. Por isso que eu disse, peça a Deus, você jovem, um companheiro, uma companheira, segundo o coração de Deus. Para que você erre menos, para que você sofra menos. Não é que vai deixar de errar ou deixar de sofrer, mas você erre e sofra menos. E mude hoje. Não deixe para amanhã, não. Mude hoje. Se você não estava procedendo assim, esse é o momento. E, meus amados, uma notícia boa. Há esperança. Davi, quando pecou, talvez ele possa ter pensado, né, está tudo acabado. Mas ele soube se humilhar aos pés do Senhor. Deus lhe deu uma nova oportunidade. Nós temos muitos erros, muitas falhas, mas há uma esperança para todos nós. E Deus está nos dando essa oportunidade nesta noite, de nós sermos pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores e filhos melhores.